Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar os vasinhos e as minhas suculentas novas. Bom, chegou a hora, né, de finalmente mostrar para vocês de fato todos os vasinhos, detalhadamente, contar de onde eles vieram e ainda vou mostrar para vocês algumas suculentinhas que eu ganhei que eu nem tava esperando. Mas começando já nessa enrolação, vocês estão vendo aí, eu abri a primeira caixinha, no total foram 4 caixas de vasos, se não me engano, essas duas menores e duas maiores que vieram com mais vasos. Todos vasos de barro e vasos pequenininhos, muito fofos. Eu vou, depois em outro vídeo eu mostro cada modelinho de vaso que eu ganhei e o tamanho de cada um certinho, mas são vasos bem pequenos, muito fofos. Já imagino cada um desses com a suculenta plantada. Sério, que gracinha. Mas então, né, eu andei dando uns spoilers, mostrando de longe, assim, sem dar muitos detalhes, esses vasinhos em alguns dos últimos vídeos. Mas esse foi um presente muito especial de uma seguidora / inscrita que eu ganhei. E eu não tenho nem palavras para agradecer. Fica aqui mais uma vez, meu muito obrigado. Provavelmente ela vai assistir esse vídeo. Mas, ó, vocês viram os primeiros vasinhos de barro. Aqui alguns outros vasinhos também que ela me deu, que são aqueles vasos que eu compro como vaso de bonsai, que eu gosto muito de fazer berçários. Então, ó, vou plantar várias suculentinhas nesses aqui. Eles parecem mármore, né? Muito bonitos. E aí, eu falei que tinha sido 4 caixas, mas foram 5, na verdade, né? Ainda tinha essa aqui, grandona. Mas nessa hora eu já tava surpresa com a quantidade de vasos e ainda não tinha desembalado nem metade. Mas, ó, aqui foi uma caixa que vieram muitos desses vasinhos, tipo uns mini jarros, né? Muito fofos. Alguns deles ela me falou que estão impermeabilizados. Todos têm furo, né? Tem alguns, tem até uns furinhos que eu acho que dá até pra pendurar. Então essa foi mais uma caixa que veio aí recheada de vasinhos. E acho que vai ter algumas partes aqui do vídeo, né, que não vai ter nem o que eu comentar, porque só gravei mostrando pra vocês. Eu fiquei tão surpresa assim na hora, quando eu tava desembalando ali os vasinhos, que eu não consegui nem gravar falando pra vocês. Mas aqui já então, ó, como eu falei, foram 2 caixas maiores, né? Inclusive, né, tudo muito bem embalado, parece até que veio de outra cidade, mas não. Eu fiquei até com dó de tirar da caixa. Mas, ó, nessa daqui já dá pra ver que vieram vasinhos de modelos diferentes. Esse redondinho aqui, inclusive, eu achei muito bonitinho esse modelo. Tem até uns furinhos ali em cima, né? Fora esses 3 furos maiores embaixo, que eu achei perfeitos para drenagem, né? Por mais que não seja um vaso super grande, mas é uma coisa que eu sempre falo dos vasos de barro que eu compro, que às vezes vem só um furinho de nada embaixo, ou então já comprei vaso de barro, né, até sem furo nenhum. E aí às vezes eu fazia um furo para drenagem, que eu ficava com medo de fazer vários furos e acabar quebrando o fundo do vaso. Mas ó, nesses vasinhos aqui tem 3 furos cada um, drenar a água não vai ser um problema, né? Mas além desses vasinhos redondos, né, nessa caixa aqui vieram também esses vasos maiores, um pouquinho maiores, né? Acho que foram os maiores que eu ganhei. Muito lindos, olha o brilho desses vasos. Esses já estão bem impermeabilizados, né? Tanto por fora quanto por dentro, né? Dá pra ver essa parte preta. E isso é uma coisa que conserva demais os vasinhos de barro. Eu não tenho costume de impermeabilizar os meus vasos de barro. Eu compro e já planto a suculenta direto, mas isso faz o vaso durar demais. E para quem gosta de vaso de barro, né, mas mora numa região que o vaso de barro seca muito rápido, isso ajuda também para o vaso não absorver tanta água assim, né? Aqui, por exemplo, eu tenho que regar as suculentas que estão plantadas nos meus vasos de barro que não são impermeabilizados. Eu tenho que regar elas sempre um pouquinho mais, porque senão elas ficam muito desidratadas.
Mas então, ó, última caixa de vasos. Como eu falei, era uma caixa igual a anterior a essa, mas que veio também recheada de vasinhos de barro. Mais uma vez aqui ressaltando o quanto eu fiquei surpresa com a quantidade de vasinhos. Vou falar no final do vídeo, quando eu mostrar todos os vasos juntos, quantos vasos de barro deram. Mas chutem aí um número para ver quem vai chutar mais perto. Ó, então nessa última caixa aqui vieram 2 ou 3 modelinhos de vaso. E são vasos mais parecidos com os que eu já compro, né? Que eu compro como vaso comum. Mas esse aqui também são menorzinhos. E sério, gente, pra mim, que gosto de vasinhos menores, que gosto de suculentas pequenas, compactas e suculentas assim, rosetinhas, que não crescem muito. Ai, sério, foi a melhor coisa eu ter ganhado esses vasos. Já imagino assim 1 milhão de possibilidades. Já pensei em pintar os vasinhos, já pensei em fazer macramê, já pensei em muita coisa, mas são muitos vasos também, então vou poder fazer muita coisa com eles. Se vocês tiverem alguma sugestão também, comenta aí que eu quero saber também. Ou comenta o que você faria, né, com tantos vasinhos assim. Mas então aí foi eu desembalando os vasinhos, os muitos vasinhos de barro que eu ganhei. E agora, né, vou mostrar pra vocês as mudinhas de suculentas que eu ganhei, que eu não tava esperando por essas mudinhas, mas sério, são suculentas muito fofas, muito fofas. A maioria, né, acho que praticamente todas eu ainda não tinha. E tem muitas suculentas de meia sombra, né, então eu vou fazer o teste de novo com elas. A maioria dessas eu nunca tive, mas eu tenho muita dificuldade com suculentas assim de meia sombra, porque elas não iam muito bem por aqui, né? Vocês sabem que agora eu tô acertando com essas suculentas que não iam bem por aqui, então vamos ver como que vão ser com essas. Não vou me arriscar aqui com as identificações, porque tem muitas aloes, tem hawortias, tem algumas crássulas aí, eu vou pesquisar depois. Vou pegar certinho a identificação de cada uma delas e aí depois eu mostro pra vocês. Mas são muitas mudinhas, muitas suculentas diferentes. Se não me engano, tem 2 anacampseros, eu acho, a identificação deles. Que são suculentas que eu também nunca tive. E aí, né, sempre quando eu compro ou quando eu ganho alguma plantinha que eu nunca tive, eu já começo a pesquisar. Já vejo vídeo de outras pessoas para saber se gosta de mais água, se gosta de menos água. As aloes, as hawortias, nessas suculentas de meia sombra, eu sei que elas gostam de um pouquinho mais de rega e não gostam de tanto sol, né, que nem as echeverias, assim, no geral. E essa sempre foi uma das minhas maiores dificuldades com essas suculentas, assim, né, que eu já comprei. Nunca dei muita sorte com as hawortias, com a hawortia cimbiformes que eu já tive. Por mais que elas gostem, né, de um pouquinho mais de água, eu sempre esquecia de regar. E aí, tentando cultivar elas, assim, com a mesma frequência de rega que as echeverias, não deu muito certo. Mas essas aqui eu não vou esquecer de regar. Vou deixar elas hidratadinhas, vou procurar um lugar que seja bom para elas. Agora, né, elas já estão aqui replantadinhas, então em breve eu mostro para vocês. Inclusive já plantei elas nesses vasinhos de barro mesmo para inaugurar. Inclusive eu só já não plantei mais suculentas nesses vasinhos porque eu tô sem substrato de novo. Para vocês verem, né, que o vídeo do substrato ainda nem saiu aqui no canal e eu já gastei todo o substrato que eu preparei. Eu vou ter que fazer mais substrato para replantar mais suculentas. Tem vários replantes para mim fazer, mas já tô pensando, né, o que eu vou fazer com esses vasinhos. Qual suculentas eu vou plantar neles.
Mas então, a penúltima suculentinha que eu ganhei, a última foi essa crássula aqui, eu vou pesquisar a identificação depois. Mas ó, muito bonitinha mesmo. Dá pra fazer um vasinho já com ela. Não vou ter coragem de cortar agora, né? Mas se eu quiser formar um vaso mais cheio ainda, é só ir cortando esses galhinhos e ir plantando. Já as crássulas, no geral, né, são suculentas que eu não tenho muita dificuldade. Eu tenho a Perforata variegata, tenho a Moneymaker variegata, tenho a Captella. E fora essa última crássula que apareceu, né, tiveram umas outras duas, que eu vou pesquisar a identificação depois. Mas então aqui todas as suculentinhas que eu ganhei, todas as mudinhas, como eu falei, vou pegar a identificação delas certinho e depois eu mostro pra vocês, eu falo quem que é quem. Mas aqui ó, todos os vasinhos juntos, muitos vasinhos de barro, depois eu mostro os modelos certinho pra vocês e aí passo as medidas dele, né? Sempre tem gente que gosta de saber aí o diâmetro dos vasinhos, mas quando eu contei, se não me engano, deram 110 vasos, então muitos vasos mesmo. Quem aí chutou perto de 110, hein? Como eu falei, agora tenho muitas ideias para pôr em prática. Estou pensando em pintar alguns desses vasinhos, ou fazer macramê, ou as duas coisas. Será que ia ficar tão legal que nem as latinhas, hein? Bom, mas então acho que para esse vídeo foi isso. Mostrei finalmente então os vasinhos novos, as suculentinhas novas, né, que vocês não faziam ideia. E comenta aí, gente, o que você faria com tantos vasinhos assim. Essa semana prometo que vou tentar postar o vídeo do substrato. Tô aí com alguns vídeos atrasados, mas dessa semana não passa. Já tô aí com um projeto em andamento aí usando esses vasinhos de barro, então fiquem de olho nos vídeos dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.